Enquanto reis tremiam e sacerdotes se calavam, uma mulher se levantou com a voz de Deus e mudou o destino de uma nação inteira. Você já ouviu falar de Hulda? Provavelmente não, e isso é justamente o mais intrigante. Em um dos momentos mais decisivos da história de Israel, foi a voz dessa mulher, pouco mencionada nas Escrituras, que trouxe clareza, direção e transformação para todo um povo. A história dela é breve, mas seu impacto ecoa até hoje. E talvez ao final deste vídeo você perceba, às vezes é na voz que quase ninguém ouve que Deus escolhe falar mais alto. O cenário era sombrio. Judá estava espiritualmente falido. Décadas de reis perversos mergulharam o povo em idolatria profunda. Altares pagãos foram erguidos dentro do próprio templo. Sacrifícios humanos eram feitos em nome de deuses estrangeiros. A lei do Senhor havia sido ignorada, esquecida, talvez até propositalmente escondida. É nesse caos espiritual que um menino de apenas 8 anos é coroado rei. Josias, um rei improvável. Mas a OS 16, ele começa a buscar sinceramente o Deus de Davi. E a OS 20 inicia uma reforma profunda. Derruba ídolos, destrói altares pagãos e ordena a restauração do templo em Jerusalém. E é no meio dessas obras que algo inesperado acontece. Ilquias, o sumo sacerdote, encontra um livro antigo, um rolo sagrado. Muito possivelmente, o próprio livro de Deuteronômio. Mas havia um problema. Ninguém ali sabia exatamente o que aquele texto queria dizer, o que ele exigia, o que ele anunciava. Os sacerdotes não sabiam, os escribas não sabiam, nem os conselheiros do rei. Então, a quem recorrer? Foi nesse momento que decidiram buscar a ajuda de Hulda. E aqui está o primeiro choque. Jeremias, o grande profeta, já atuava naquele tempo. Mas mesmo assim foi a Hulda que procuraram. Uma mulher. Em uma cultura em que os homens dominavam todas as posições de autoridade. Política, religiosa, social. Hulda era casada com Salum, um funcionário do palácio, responsável pelas vestes reais. Eles moravam em Jerusalém, na chamada Cidade Nova. Mas o que realmente a distinguia era outra coisa. Hulda era uma profetisa, uma mulher que ouvia a voz de Deus. Você consegue imaginar o peso desse momento? O destino de toda uma nação estava pendurado na interpretação de um livro. E é para ela que levam essa responsabilidade. Hulda ouve os mensageiros, lê ou escuta o conteúdo do livro, reflete e então fala. Sem hesitar, sem medo, sem suavizar a mensagem. Hulda transmite a palavra de Deus com fidelidade absoluta. Ela confirma os temores do rei. O povo havia abandonado a aliança com o Senhor. Tinha se entregado à idolatria, virado as costas para os mandamentos, endurecido o coração. E por isso, o juízo era inevitável. O castigo viria. Jerusalém sofreria as consequências. Mas havia também uma promessa de misericórdia. Porque o rei Josias se humilhou, chorou, buscou ao Senhor. Deus o pouparia do sofrimento. Ele morreria em paz, antes que a destruição acontecesse. Perceba o que está acontecendo aqui. Em uma única mensagem, Hulda entrega julgamento e compaixão, verdade e consolo, justiça e graça. E talvez o mais impressionante, ninguém duvida do que ela diz. Ninguém questiona sua autoridade. Ninguém diz, mas ela é mulher. Vamos esperar Jeremias confirmar. Não. Hulda fala, e sua voz é reconhecida como a voz do próprio Deus. A resposta do rei Josias é imediata. Ele convoca todo o povo, lê em voz alta o livro da lei, renova a aliança com Deus diante de todos e implementa reformas ainda mais radicais. Tudo isso porque uma mulher, cuja história quase ninguém lembra, foi fiel à voz que vinha do céu. Hulda não só interpretou um texto, ela reacendeu uma chama espiritual. Ela foi o catalisador de um dos maiores reavivamentos da história bíblica. E, no entanto, quantas vezes você já ouviu falar de Hulda? Quantos estudos bíblicos mencionam seu nome? Quantos filmes, livros, sermões dedicam atenção à sua história? Pouquíssimos.
Ela foi esquecida pela tradição, ignorada pela cultura, deixada de lado pelos grandes registros históricos. Mas não pela Bíblia. A Bíblia guardou seu nome, gravado, imortal, eterno. E sua história nos ensina algo fundamental. Deus levanta quem Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Ele não depende de cargos, títulos ou visibilidade. Ele usa os improváveis, os escondidos, aqueles que o mundo ignora. Hulda nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual não vem de fora, mas de dentro. Vem da intimidade com Deus. Vem da coragem de falar a verdade. Vem da fidelidade ao chamado. E você? Está disposto a ser uma voz profética mesmo que ninguém esteja prestando atenção? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir que Deus ainda levanta vozes improváveis para realizar grandes mudanças. Curta, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Você já conhecia a profetisa Hulda? Que outras figuras esquecidas da Bíblia você gostaria de ver por aqui? Até o próximo vídeo. E que a voz de Deus continue ecoando em nossos corações.